Meus amigos, meus irmãos, sejam todos sempre muito bem-vindos aqui no nosso canal. Hoje vamos rogar a Deus que encha o nosso dia de muita paz, de muito entendimento e de muita harmonia também. O nosso tema diz assim: Evangelho, luz no lar. Então nós vamos aqui estudar a importância, da mensagem de Jesus dentro do nosso ambiente familiar. Mas nós estamos falando aqui, meus irmãos, meus amigos, do Evangelho não no campo teórico, mas do Evangelho do Cristo de ordem prática, que se traduz dentro do nosso ambiente familiar com mudança de conduta, com respeito entre as pessoas, com entendimento, com saber silenciar na hora certa, compreensão com as dificuldades que surjam. Esse é o Evangelho do Cristo dentro de nossos lares. E aí, para os espíritos superiores, as vibrações que se formam no ambiente doméstico, sim, é a sua identidade vibracional. Então nós sabemos que nós respiramos dentro do nosso lar a atmosfera daquilo que nós pensamos e do que nós agimos. Então, tudo que a gente vibra forma no ambiente familiar uma faixa vibratória, ou de harmonia ou de desarmonia. Então, é muito importante, desde o início do nosso estudo, a gente recomendar e saber que cada membro de uma família é responsável por esse ambiente vibratório que se forma em nossos lares. Mas vamos aqui aprofundar um pouco mais o que é o nosso ambiente doméstico. É o palco inicial, meus irmãos. É onde os espíritos retornam para dar novo início através da sua jornada reencarnatória. Então é importante a gente saber que no ambiente doméstico se encontram alguns inimigos do passado, como alguns amigos também. Se encontram também em nosso ambiente doméstico espíritos em grande provação de resgate espiritual. Então é no ambiente familiar, gente, que nós temos o palco inicial das provas e das expiações. Acrescente-se a isso que, além das pessoas encarnadas no ambiente doméstico, ali também passam a conviver conosco espíritos desencarnados que se interessam, por tudo que nós fazemos e pelo ambiente que se forma no grupo familiar, no ambiente vibratório. Então aí passa a residir com muita força, gente, a lei da afinidade. Então, um ambiente doméstico se forma dos encarnados e também de espíritos que se afinam com as vibrações que ali se pratica. Mas muita gente que procura a casa espírita através do atendimento fraterno, chegam em busca, gente, de solução para seus problemas de ordem material, de ordem espiritual. E na grande maioria, a queixa dessas pessoas está justamente no ambiente familiar. E elas nos dizem, lá não reina a compreensão, não reina o entendimento, não reina o diálogo. E aí as pessoas chegam normalmente muito sofridas lá na nossa casa, buscando conforto, buscando uma palavra de consolo, de esperança em dias melhores para aquilo que eles consideram hoje a sua maior queixa, o seu maior problema, que é um ambiente familiar em desarmonia. O que nos sugere então, gente, quando um lar não está vibratoriamente bom, em que não está, como dizem as pessoas na maioria das vezes, reinando o diálogo, o bom entendimento, o que é que nos sugere Joana de Ângeles? Ela diz assim: acende o sol do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. Então, veja que sugestão maravilhosa de Joana de Ângeles.
reúne-te com os teus para orar. E aí as trevas não vão dominar nem a família, nem o lar, nem os nossos corações. É a prática que nos sugere Joana de Ângeles. Então, meus amigos, a doutrina espírita, seguindo essa orientação de Joana de Ângeles, tem uma tarefa muito importante. É uma terapêutica maravilhosa que a doutrina nos ensina para que nós possamos melhorar o ambiente vibratório de nossos lares gradativamente. Chama-se a terapêutica do Evangelho no lar. E por que fazer o Evangelho? Veja o que dizem os Espíritos. O estudo do Evangelho no lar abre as portas da nossa casa aos benfeitores espirituais, conduzindo-nos a uma compreensão racional dos ensinamentos do Cristo, levando-nos ao esclarecimento e à aceitação de tê-los como roteiro seguro para nossas vidas. Ajuda-nos a superar as dificuldades no lar e fora dele também, acendendo-nos a luz da compreensão e, sobretudo, da paciência. Então veja que os Espíritos muito recomendam essa prática do Evangelho do lar em nossas casas. E como é que se faz isso no nosso dia a dia, dentro dos nossos lares? Aqui nós vamos passar algumas orientações. Na prática do Evangelho do lar, normalmente, nós devemos escolher um dia da semana em que as pessoas da família possam se reunir sem que haja interrupções, ou que seja um dia que você precise sair, não. É um dia mais tranquilo e o horário que a família ajuste entre si. Então as pessoas se reúnem, tá certo? Em torno de uma mesa. Ali inicia-se o Evangelho no lar por uma oração. Se faz uma oração, pedindo o amparo e a proteção dos bons amigos espirituais e a boa inspiração para aquele momento que se estabelece naquela família. Em seguida, nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo e fazemos uma breve leitura. Depois dessa leitura, nós então vamos dialogar com os membros da família, traduzindo esses ensinamentos na nossa prática diária. É aquela mensagem que nos chega do Evangelho de Jesus, a fim de que a gente possa traduzir na nossa prática do dia a dia. É empregar, como diz o apóstolo Tiago, não apenas ser ouvinte da palavra, mas praticantes. Então o Evangelho no lar é isso. A gente inicia com uma prece, depois a gente abre um trecho do Evangelho, e aí cada um, dentro de suas convicções, abra a sua Bíblia, abra o seu Evangelho, faz uma breve leitura e comenta aquela lição com os familiares, justamente para que durante a semana que se inicia, a gente possa ir aplicando esses ensinamentos dentro e fora do nosso lar. No final desse comentário com a família, nós fazemos novamente uma prece de encerramento e de gratidão pelo bom momento vibratório vivido dentro dos nossos lares. É assim, gente, que as vibrações vão sendo substituídas. Aqueles que também, durante essa prática do Evangelho, botam uma garrafinha de água para fluidificar e, ao final do encontro do Evangelho no lar, cada um toma um copinho dessa água fluidificada pelos benfeitores espirituais. É uma prática simples, mas com uma valia importantíssima para a harmonização de nosso ambiente familiar. Trago aqui uma mensagem do Espírito Emmanuel acerca dessa prática do Evangelho no lar. Veja o que diz o nosso irmão. O culto do Evangelho do lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Esse é o alvo da gente, é a sublimação das vibrações no nosso ambiente familiar. Emmanuel diz: a palavra do Senhor soou, primeiramente, sob o teto simples de Nazaré,
e certo se fará ouvir de novo, por nosso intermédio, antes de tudo, no círculo dos nossos familiares e afeiçoados, com os quais devemos atender às obrigações que nos competem no tempo. Aí Emmanuel complementa de uma forma maravilhosa, gente. Ele diz assim: quando o ensinamento de Jesus vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. É a felicidade tão almejada, gente, para todos que compõem o nosso grupo familiar. E aí diz Emmanuel: a observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio obtém compaixão. A maldade não encontra brechas para insinuar-se. Esse é o ambiente doméstico com os ensinamentos de Jesus. E aí Emmanuel diz assim: somente depois da experiência evangélica no lar, o coração está realmente habilitado para distribuir o pão divino da Boa Nova junto da multidão. Essa é uma observação, gente, muito importante, porque há um provérbio também chinês muito antigo, que ele diz assim: antes de lançar ao mundo para melhorar o mundo, dê 3 voltas em torno da tua própria casa. E Emmanuel diz isso. É preciso que o coração de cada um membro da família esteja em paz, para que a gente possa se lançar à multidão e tentar, sim, também espraiar a mensagem do Cristo para as outras pessoas. Os Espíritos dizem assim: a verdadeira caridade começa no lar. Exatamente isso. É preciso que os espíritos reencarnados ali no ambiente doméstico se compreendam, se respeitem, colaborem um a um com o novo ambiente vibratório que desejam estabelecer. E aí essa terapêutica do Evangelho no lar, um dia por semana, gente, não é um grande sacrifício. É um momento em que os familiares se reúnem e trazem a mensagem do Cristo para dentro da sua prática diária, para a sua conduta no relacionamento entre as pessoas que formam a família e também dessa família em relação ao plano social. Então é um momento de muita luz que se faz dentro do lar e daí se radia, melhor dizendo, por toda a coletividade, por toda a sociedade em torno desse ambiente doméstico. Emmanuel conclui assim a mensagem: não olvidemos, assim, os impositivos da aplicação com o Cristo no santuário familiar, onde nos cabe o exemplo, gente, da paciência, da compreensão, da fraternidade, do serviço, da fé e do bom ânimo. Aí Emmanuel diz assim: dentro do ambiente doméstico, nós podemos sim estudar os 4 evangelhos que foram escritos, trazendo a mensagem luminosa de Jesus, mas Emmanuel diz: nós seremos então o 5º evangelho, ainda incompleto, em marcha de progresso, mas com o nosso exemplo, deixando para as pessoas que nos cercam essa mensagem também de evangelho de nossa parte. Então, gente, essa reflexão é muito interessante, é muito importante. É paz e luz dentro de nossa casa, de nosso lar. E assim nos recomendam esses bons espíritos para que a paz, o entendimento que a gente deseja, possa realmente fazer parte do nosso dia a dia e tenhamos a identidade do nosso lar como vibrações de muita paz, de muita luz, aquela luz verdadeiramente muito clara, não é, gente? Que irradia, que ilumina os caminhos, e aí partindo no nosso lar e enchendo também os nossos corações.
Se gostaram do estudo, por favor, eu peço, deixa aquele like, tá certo? Divulguem bastante, naveguem, como eu já disse na semana passada, em nosso canal, vejam outros estudos que tem dentro do nosso canal e deixem também durante a semana seus comentários. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça em nosso ambiente familiar e Ele nos permitindo, estaremos aqui no próximo sábado. Muita paz, muita luz e muito progresso espiritual para cada um de nós.